Amém, queridos? Abra sua Bíblia no livro de João, capítulo 4. Quantas pessoas nos honram com a sua visita? Levante a sua mão, por favor. Uma pessoa ali, tem mais? Levante a mão, você que nos honra. Várias pessoas. Que Deus te abençoe, seja bem-vindo ou bem-vindo, amém? Que Deus possa te cobrir com toda sorte de bênção, em nome de Jesus. João capítulo 4, verso 43, verso 43, aleluia, glória a Deus. Não, tá bom. Posso ler então, irmãos? Olha o que diz: depois daqueles 2 dias, ele partiu para a Galileia. O próprio Jesus tinha afirmado que nenhum profeta tem honra em sua própria terra. Quando chegou a Galileia, os galileus deram-lhe boas-vindas. Ele tinha visto tudo o que ele fizera em Jerusalém, por ocasião da festa da Páscoa, pois também havia estado lá. Verso 46. Mas uma vez ele visitou Canaã da Galileia, onde tinham transformado água em vinho. E havia ali um oficial do rei, cujo filho estava doente em Cafarnaum. Quando ele ouviu falar que Jesus tinha chegado a Galileia, vindo da Judéia, procurou e suplicou que fosse curar seu filho, o que estava à beira da morte. Disse-lhe Jesus: se vocês não virem sinais e maravilhas, nunca crerão. O oficial do rei disse: Senhor, vem antes que o meu filho morra. Jesus respondeu: pode ir, o seu filho continuará vivo. O homem confiou na palavra de Jesus e partiu. Estando ele ainda a caminho, seus servos vieram ao seu encontro, com a notícia de que seu menino estava vivo. Quando perguntou que horas o seu filho tinha melhorado, eles lhe disseram: a febre o deixou ontem, à 1h da tarde. Então o pai constatou que aquela fora exatamente a hora em que Jesus lhe dissera: o seu filho continuará vivo. Assim creram ele e todos de sua casa. Esse foi o segundo sinal miraculoso que Jesus realizou, depois que veio da Judéia para a Galileia. Amém, irmãos? Aleluia. Guarde essa expressão, pode ir. Diga comigo, pode ir. O que você pensa? O que vem na sua cabeça quando vem uma ordem dessa para você? O que você pensa? Quais são as atitudes do seu coração quando uma ordem dessa parte de alguém, principalmente revestido de autoridade como é Jesus Cristo de Nazaré? Pode ir. Queridos irmãos, é interessante como que Deus faz as coisas. É interessante como que Jesus realiza as suas maravilhas. Quantos de nós, irmãos, não entendemos essa expressão? Quantos de nós não conseguimos obedecer a ordem de Jesus? Pode ir. Vai porque o teu filho vive. Vai porque o teu filho está bem. Mas, queridos irmãos, naquele momento o pai não viu nada. Ele estava muito distante do seu filho, cerca de 50 quilômetros, uma distância como daqui a Nápoles. Talvez hoje nós imaginamos, mas é muito perto. Pega-se um carro e vai a Nápoles com 10, com 15, com 20 minutos, depende da loucura que está na cabeça do motorista. Mas, queridos irmãos, no normal, 50 quilômetros se tira, no normal, com 30 minutos de carro, talvez 40 minutos de ônibus, não sei, porque eu sou normal. Queridos irmãos, mas o que fez esse homem percorrer cerca de 50 quilômetros, que não tinha a mesma agilidade que nós temos hoje? Não fala qual foi o meio que ele chegou, não fala se foi a cavalo ou se foi a pé, mas ele estava procurando Jesus, e quando Jesus chega naquele lugar, ele já estava lá.
E ele recebe uma ordem de Jesus: pode ir. Pode ir, porque o teu filho não vai morrer. O teu filho viverá. Queridos irmãos, eu te pergunto: quantos estão dispostos a obedecer palavras como essa? Quantos estão dispostos a obedecer uma ordem? Pode ir, porque eu sou contigo. Pode ir, porque eu não te deixarei. Pode ir, porque eu nunca vou te desamparar. Pode ir, porque eu estou na tua frente. Pode ir, porque eu vou estar aplanando os teus caminhos. Eu posso ouvir um amém, irmãos? Ontem eu preguei, eu gostaria que soltasse um pouquinho o meu retorno, tá? Ontem eu preguei ali para alguns irmãos que fazem parte do teatro, e eu comentei um pouco sobre Josué. A Bíblia diz que Deus dá uma palavra de motivação a Josué. Assim como eu fui com Moisés, assim eu serei contigo. Amém, gente? Assim como o Senhor foi com Moisés, assim o Senhor será com a luz para os povos. Assim como o Senhor foi com Moisés, assim o Senhor será contigo, pai. Assim o Senhor será contigo, mãe. Assim o Senhor será contigo, empresário. Assim o Senhor será contigo, empregado público ou não. Assim o Senhor será conosco. Nada vai nos atingir. Mas eu preciso entender a ordem, a dinâmica, o que está por trás dessa ordem. Pode ir. A primeira coisa que eu observo aqui, irmão, é o estado de espírito de obediência desse pai. Quantos estão dispostos a obedecer à voz de Cristo? Amém, irmãos? Pergunta para o seu irmão: você está disposto? Queridos irmãos, você está disposto a ouvir a voz do Senhor, a obedecer à voz do Senhor, mesmo quando você estiver em um estado de angústia, mesmo quando o seu coração estiver angustiado, você está disposto a ouvir a voz? Querido irmão, temos que ter esperança de que todos os obstáculos poderão ser vencidos com Cristo na nossa vida. Eu quero te dar uma palavra hoje, meu querido irmão. Eu quero te dar uma palavra profética hoje em nome de Jesus. Todos os obstáculos que você enfrentar daqui para frente, você vai vencer com Cristo. Você vai vencer em Cristo. Ouça bem, Satanás não pode impedir você menina dos olhos de Deus, nas suas mãos há uma chave da vitória. Ninguém pode impedir a sua casa, ninguém pode impedir a sua família, ninguém vai barrar o seu ministério. Deus é contigo. Assim como eu fui com Moisés, eu serei contigo, diz o Senhor. E eu preciso entender isso, irmão. Nós não estamos aqui para celebrar morte, apesar que nos remete à morte. Nós estamos aqui para celebrar vida, vida no casamento, vida na vida financeira. Deus é maravilhoso, querido irmão. Deus é fiel. Eu quero te dar essa boa notícia. Mesmo que nós sejamos falhos, Deus continua fiel. Queridos irmãos, você tem esperança em Deus? Queridos irmãos, procure imaginar o que esse pai passou. Baixaram o retorno de novo. O que esse pai passou indo para Galileia à procura de Jesus. Quantos questionamentos veio no seu coração? Quantas perguntas vieram no seu coração? Deixa eu te fazer uma pergunta, irmão. Esperar é fácil? Hein? Esperar é fácil? Então o que diz no livro de Salmos, capítulo 40, verso 1? Esperei com... Então fala para o seu irmão, esperar não é fácil. Mas a Bíblia ainda diz que tem que ser com paciência. Amém, irmãos? Esperar já não é fácil. Agora imagine esperar com paciência. Espere com paciência, irmãos.
Porque o que Deus tem para você e para a sua família é muito grande. O diabo tem falado palavras contrárias nesses dias para você. Você não vai conseguir, você não vai romper. Esse estado que você se encontra não vai mudar. É mentira do diabo, vai mudar sim. Que Deus é conosco. Queridos irmãos, espere. É difícil nós esperarmos respostas quando, com relação ao início, ao fim de uma vida. Aquele pai estava esperando uma resposta de Jesus, quem sabe um pouco diferente. Mas Jesus falou: pode ir, creia nessa palavra, vai, saia do seu estado de acomodismo, vai, porque a situação vai mudar. Amém, irmão? O que o oficial então sentia quando ele ia para casa? O que ele sentia quando ele estava voltando para a sua casa? Certamente, irmão, a volta não foi tão fácil como a ida. Quando ele foi procurar Jesus, não foi tão fácil. Querido irmão, você observando o verso 48, quando ele faz o pedido a Jesus, para que Jesus descesse à sua casa, Jesus lhe dá uma palavra dura. Jesus foi duro. Jesus foi recriminativo. Ele fala no verso 48, olha o que diz: disse Jesus: se vocês não virem sinais e maravilha, nunca crerão. Ele ouviu uma palavra muito dura. Em seguida Jesus volta para ele e diz: pode ir, o teu filho ainda vive. O teu filho não vai morrer dessa situação. Queridos irmãos, vamos então entender algo aqui. Quando o oficial, ele foi para sua casa, e queridos irmãos, o mais interessante aqui, diante dos problemas, diante dos ânimos que a gente se encontra, qual será o estado de ânimo que você se encontra diante da vida que você está vivendo? Qual é o estado de ânimo que você se encontra ou se encontrou ao entrar por essa igreja? Qual é o seu estado de ânimo hoje? Você está animado? Pergunta para o seu irmão que está do seu lado: você está animado, irmãos? Porque quando Deus fortalece Josué no livro de Josué, no capítulo 1, Deus fala para Josué ser animado, ter ânimo, ser corajoso. Anima-te. Dá uma sacudida no teu irmão e diga: anima-te. Diga para ele: derrota não é coisa de cristão. Diga para ele: Deus não te chamou para ser um derrotado. Diga: opa, meu irmão, Deus te chamou para ser um vencedor. Como está o teu estado de ânimo hoje, querido irmão? Como está o teu estado de ânimo nesses dias de esperança de que a situação vai mudar, hein? Como está o teu estado de ânimo hoje? Olhando para a sua casa, olhando para o seu casamento, olhando para os seus filhos, olhando para os seus negócios, como se encontra o seu estado de ânimo hoje? É isso que Deus quer saber, porque é sobre o estado de ânimo que você se encontra que Deus vai fazer uma grande obra na sua vida. Você está animado, irmão? Você está animado, irmão? Ah, querido irmão, eu fico imaginando Davi, quando ele chega lá, quando o filisteu está afrontando o exército do Deus vivo. A Bíblia diz que o exército está desanimado, desmotivado. A Bíblia diz que o exército está em confusão. Como? Esse filisteu nos afronta, esse filisteu vem aqui e fala de nós, do nosso Deus. Eu fico imaginando como que Davi chegou lá, com aqueles queijinhos de ovelha, com aquelas marmitinhas, cantando, adorando.
malvo mais que ané, adorando a Deus, chegando, vendo o estado de espírito animado. Ele já tinha vencido um urso, ele já tinha vencido um leão, ele estava pronto, Deus tinha colocado uma unção sobre ele, ele estava animado. Querido irmão, que é uma boa notícia para você, a unção de Deus sobre a tua vida, que foi derramado sobre a luz para os povos. Aleluia! Pode aplaudir o Senhor. Não sei como é o seu estado de ânimo, mas eu imagino que Davi disse assim: tu vens contra mim com espadas e lanças. Eu imagino que ele fez um verso e diz assim: olha, eu vou contra ti em nome do Senhor. Hoje mesmo eu vou entregar a tua cabeça às bestas feras, porque hoje eu vou vencer. Como está o teu estado de ânimo hoje? De um vencedor? De um vencedor? Querido irmão, então não há situação adversa que vai te vencer. Não há enfermidade, não há crise financeira, nada. Porque se você se encontra em um estado de ânimo, querido irmão, na primeira resposta que Jesus deu para aquele homem, ele poderia pegar a matula dele, colocar nas costas e voltar os 50 quilômetros desanimado, desmotivado. Jesus foi duro com aquele homem: se vocês não virem milagre, vocês não creram. Mas vai, o teu filho não morrerá. Sabe por que ele entendeu, irmão? Sabe por que ele foi? Porque o estado de ânimo dele era de vitória. Ele não foi até Jesus por derrota. Ele não é um crente de derrota. Todas as vezes que nós vemos a Jesus, a nossa situação muda. Deus não é homem para que minta. Se a sua situação ainda não mudou, não é Cristo que você serve. Mas ela vai mudar, irmão. Aceite Jesus hoje. Reconheça. Jesus dá um impacto na vida desse homem. Jesus confronta esse homem e depois diz: pode ir. Queridos irmãos, vamos transpor esse quadro para a nossa realidade. Olha o que diz o verso 49. O oficial do rei disse: Senhor, vem antes que o meu filho morra. A locução conjuntiva antes que. Veja só a palavra que esse homem diz: antes que o meu filho morra. Se nós observarmos aqui, a expressão é uma preeminência do tempo. Ele já estava entendendo que aquela febre o levaria para a morte. A febre é um sinal. A febre é um sinal de que o corpo, que o organismo está lutando contra algo que está vindo contra o seu corpo. A febre é aviso que o corpo precisa ser medicado. Agora olha para mim, irmãos. Tem pessoas que a sua vida emocional, a sua vida espiritual, o seu casamento está em crise. A sua vida espiritual está em crise. E eu te pergunto, quais são as providências que você tem tomado para isso? Qual é o antídoto que você tem tomado, para que você possa realmente sair do estado de opressão na vida espiritual? Qual é a sua atitude com relação ao casamento? O bispo trouxe aqui uma receita, irmão. Para você que está com o casamento destruído, para você que está com o casamento num estado de febril, vá para o encontro, irmão. Vá para a conferência de casais. Investe. Está com febre, toma uma posição. Sua vida financeira está ruína. Toma uma posição. Não é comprando mais, é parando de comprar. É pagando as contas, é orando, é dizimando, é ofertando, é entendendo os princípios da palavra, que eu não vou entrar nisso.
Mas nós precisamos fazer algo para estancar essa situação que está levando ao seu estado financeiro febril. Queridos irmãos, como nós estamos reagindo diante de uma possibilidade de perda? Tem gente que está perdendo os filhos para as drogas, para o mundo, mas não quer investir nele. Tem gente que está perdendo a vida emocional, mas não quer investir nela. O que você está fazendo, meu irmão? Esse homem viu que o seu filho estava num estado de febre e que aquele filho iria morrer. Ele anda 50 quilômetros, não se fala como ele chegou lá, não relata como ele foi, mas ele foi. Não era um homem desocupado, era um oficial do rei, era uma pessoa cheia de responsabilidade, não tinha tempo, mas a sua situação exigia que ele tomasse uma providência. Tem gente que não está tomando providência na sua vida espiritual. As coisas não estão bem, mas não ora. As coisas não estão bem, mas não lê a Bíblia. As coisas não estão bem, mas não jejua. Só sabe reclamar do líder, só sabe reclamar da célula, só sabe reclamar do culto. Ô irmão, a célula, o líder, o culto não tem nada a ver com isso. A culpa é sua. A culpa é minha. Porque quem está febril sou eu. Quem está sentindo os sintomas sou eu. Então sou eu que preciso buscar o médico. E o médico dos médicos é Cristo. E todas as vezes que nós vamos a Cristo, nós temos a cura de Deus. Não importa o estado que você está aqui hoje, Deus vai mudar a sua história se você obedecer o I de Cristo. Você está me entendendo, irmão? Eu não estou zangado não, irmão. Esse é meu estado normal. Acontece que nós sentimos uma fatalidade nesses dias na nossa casa. E eu tinha uma opção: ficar enclausulado chorando, ou me levantar e dizer: Deus, obrigado, porque eu tenho uma igreja que nos fortalece, porque eu tenho Cristo que me fortalece, e o estado de fracasso não vai me pegar. Vemos também recentemente uma fatalidade aqui na igreja. Deus também levou, que eu não conheço, um jovem. Como você se encontra agora? Como nós nos encontramos agora? Qual que é o seu estado de espírito? Qual que é o meu estado de espírito? Eu vou me animar em Deus. Eu vou andar firme com Deus. Eu vou ficar firme com Deus. Porque o meu pai, porque o meu irmão foram promovidos para Cristo. Eu vou ficar firme. Meu estado é de alegria. Não é fácil se alegrar num momento de tristeza como esse, mas eu me alegro. Como você tem reagido às perdas? Quais são as suas reações diante de um estado febril? Ouça, meu irmão, há sintoma de febre, há sintoma de falência, há sintoma de perda, há sintoma de desmotivação, e nada está sendo feito para mudar o curso dessa enfermidade. Não espere o estado ficar crítico demais, porque muitas das vezes não há tempo. Tem gente que no casamento que vai até a mulher chutar o balde, ou o homem chutar o balde. Vai aguentando, a febre já passou até para convulsão. Está convulsão, está ali, mas está dizendo: eu vou com a minha força. Não, irmão, não é pela minha força e nem pela sua força. É pelo poder de Deus que a sua família vai ser mudada. Pela graça de Deus que o milagre vai acontecer. Não é pela força, é pela graça que o teu filho vai voltar para a igreja, que o seu filho vai deixar de usar drogas, e a sua filha vai deixar de prostituir, não sei, irmão, mas é pela graça de Deus. Então quer um conselho, irmão? Mergulha na presença de Deus. Rasga o teu coração, porque a Bíblia diz que os humilhados serão exaltados. Deus está querendo te exaltar. Amém? Mais uma vez eu digo, não estou zangado.
Há uma pequena e grande diferença entre a atitude desse oficial e a nossa, irmão. Queridos irmãos, ele era um oficial do gabinete do rei, era um homem ocupado, mas deixou tudo para atender uma prioridade. E eu te pergunto hoje, qual é a sua prioridade? É ganhar muito dinheiro? Ou é ver a sua família restaurada? Queridos irmãos, nós arrumamos tempo quando nós temos algo como prioridade. Não importa a situação que você está vivendo, mas se você tem prioridade em algo, você larga tudo, irmão. É ou não é, gente? Quem é pai aqui? Quando o seu filho está com febre, você lembra de emprego? Você lembra de patrão? Às vezes você não lembra nem do líder, nem para pedir oração. Você já corre para o médico imediatamente, está desesperado. Mas você largou tudo, isso é certo? Isso é o correto? Você largou tudo o que estava fazendo para dar prioridade para o teu filho? E esse homem tinha uma prioridade, meu irmão. Ele iria andar 50, 60, 70, 100, 200 quilômetros que fosse preciso. Mas enquanto ele não encontrasse com Jesus, ele não iria desistir do seu alvo. O grande problema nosso é que estamos desistindo muito fácil dos nossos alvos. Dou graças a Deus pela minha mãe ter durado 7 anos em oração por mim. Porque eu não era flor que se cheirava. Fedia. Mas ela não desistiu. Dou graças a Deus. Abraço ela todos os dias e falo: obrigado, minha mãe, para a senhora não ter desistido de mim, por ter orado por mim. Ouça, irmão, quando nós temos interesse em alguma coisa, não há distância. Quando nós temos interesse por alguma coisa, não há impedimento, não há tempo. Não há sacrifício demasiadamente difícil. Nós vamos. Sim ou não, irmãos? Nós vamos. Isso pode chamar para jejum, que você está pronto para jejuar. Pode mandar você subir morro, que você está pronto para subir o morro. Quando nós temos um foco, uma prioridade, as coisas fluem, as coisas dão certo. A diferença entre a atitude desse oficial e a nossa é simples. Ele foi ao encontro de Jesus. Aonde é que você está indo buscar refúgio nos seus momentos de dificuldade? Na casa da panfleta? Não é do profeta e não é da profeta, da panfleta, só te dá panfleto. Onde é que você está buscando recurso, irmão? No horóscopo? Onde é que você está buscando recurso? Na Maria fofoqueira? Onde é que você está buscando recurso? Esse homem buscou em Cristo. Deixa eu dizer algo para você. Jesus falou: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Jesus é o único caminho. Eu não tenho resposta para você. A igreja não tem. Os líderes não têm, mas Cristo tem através deles. Ele foi ao encontro de Jesus. Outra diferença, ele não escondeu o problema que lhe afligia. O grande mal nosso é que nós escondemos os nossos problemas debaixo do tapete. É que nós não abrimos o nosso coração. Graças a Deus, Luz para os Povos tem um sistema de cobertura, de líderes, de 1 a 1. Tem homens e mulheres de Deus aqui que podem te ajudar, irmão. Abra o teu coração, não sofra sozinho. Eu não sei se você é como eu, só em conversar, irmão, você já sente um alívio, sim ou não? Só em abrir o coração, você já sente que Deus já está agindo. Amados irmãos, esse homem também não desistiu do seu foco, não desistiu do seu intento. Ele queria falar com Jesus, enquanto ele não visse o seu filho curado. E eu posso afirmar a você, pelo estado de ânimo desse homem, de andar 50 quilômetros, se ele voltasse lá na ordem, debaixo da ordem, que isso não iria acontecer, e chegasse lá, o seu filho ainda estivesse enfermo, ele voltaria e procuraria Jesus de novo.
porque ele estava animado. Queridos irmãos, qual tem sido o teu foco nesses dias? Espero que seja reino de Deus. Amém, irmão? Muitas das doenças que invadem nossa vida espiritual, nossa vida emocional, muitas das doenças que invadem a nossa família, o material, o sentimental, acabam produzindo a morte por causa do nosso silêncio. As maiores enfermidades com relação a câncer está ligado ao estado emocional. E muitas das pessoas adoecem emocionalmente porque estão guardando mágoas, estão em silêncio com a sua dor, nem para Deus fala, e acha que não precisa falar. Deus quer ouvir a minha e a sua voz. Fala, põe para fora, diga para Deus: está doendo, diga para Deus: não dou conta, diga para Deus: Senhor, está difícil. Porque à medida que eu faço isso, eu me mostro um filho dependente de um pai. Ah, meu irmão, não se silencie. Fala para o seu irmão: não se silencie, seja um taguarela diante do problema. Diga aí: você está liberado. Amém, irmãos? Meu querido irmão, meu pai, não se via meu pai em silêncio. Até o apelido dele é de conversar, Pedro Canaro. Meu pai não ficava em silêncio em nada, irmão. Gostava de conversar, gostava de relacionar. Eu acho que é por isso que nós conversamos muito. Nós custamos engrenar, mas quando nós engrenamos, irmãos, por falar nisso, o horário está chegando. Queridos irmãos, não pense que foi fácil para aquele homem deixar a presença de Jesus num simples pode ir. Ele estava ali para buscar uma cura para o seu filho, e não foi fácil para ele deixar a presença de Jesus num simples pode ir. Queridos irmãos, não é fácil para nós pedir a vida para os que estão morrendo e esperar pela resposta do Senhor. Não é fácil. Nós aqui oramos por 2 pessoas, pedimos, e não é fácil, irmão. O nosso desejo é que quando nós fizéssemos a oração, imediatamente a pessoa fosse curada. E há muitos casos que acontecem assim, mas tudo dentro da vontade de Deus, irmãos. Queridos irmãos, este homem nos deixou uma lição de fé muito importante. Olha o que diz o verso 50, eu vou já encerrar, querido irmão. Olha o que diz o verso 50. Jesus respondeu: pode ir, o seu filho continuará o que, gente? Vivo. O homem o que? Confiou, creu na palavra de Jesus e partiu. Aleluia. Que exemplo de fé, irmão. Ele creu, a Bíblia é bem clara, ele creu na palavra de Jesus. Há uma palavra de Deus para você hoje. Creia que esta será a sua melhor semana, em nome de Jesus. Amém, irmão? Lá no verso 53, quando ele vai chegando perto de casa, ele pergunta para o seu servo em que horas o filho melhorou. E ele diz: por uma hora da tarde. E ele constatou que era exatamente a hora que Jesus falou para ele: pode ir. Aleluia. Eu quero liberar uma palavra profética para você. Fica de pé em nome de Jesus. Aleluia, Senhor. Feche os seus olhos, levanta as suas mãos. Nesta hora, irmão, o que está morrendo na sua vida pode continuar vivendo. Ouça bem isso. O que está morrendo na sua vida
pode continuar vivendo. Creia nisso.